E o placar já era aguardado, então 4-1, Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E os bastidores dessa decisão, também queremos saber qual será o impacto no meio político, hein, Raul Borges? Olha, Flávio, o 4-1 todo mundo esperava, todo mundo sabia que o Luiz Fux ia divergir, a gente não tinha ainda o tamanho dessa divergência, e eu trouxe aqui na terça-feira 5 possibilidades, e uma das possibilidades vingou, que é a questão da negativa das preliminares, né? E isso, inclusive, foi o que mais trouxe, de alguma forma, um clima ruim dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente, acompanhando esses bastidores da política, vai buscando fontes, né? E felizmente a gente tem uma fonte muito boa dentro do Supremo Tribunal Federal, e ele informou pra gente, Flávio, me passou o seguinte: o que mais chateou os ministros do Supremo, de uma forma geral, a corte, e quando eu falo a corte, eu tô falando da instituição, não foi o voto divergente do Fux, porque muita gente já imaginava que ele divergiria. Ele poderia divergir nas provas, ele poderia divergir na dosimetria, ele poderia divergir no entendimento de que tentativa não é golpe. Então tudo isso era esperado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que essa fonte me passou? Professor, o que eles não admitiram, ou o que eles viram como traição, foi o fato do Fux falar das preliminares. Porque as preliminares já eram um assunto fechado no Supremo. Já era um assunto que tinha uma jurisprudência de 2018 e de 2023. Então, o que ele fez? Se ele tivesse feito as considerações baseado na corte antes de 2018, perfeito. Porque o que se entendia em 2018? Que quando um cidadão não tinha mais o foro privilegiado, ele era julgado pela justiça comum. Ou seja, o Bolsonaro, gente, pela jurisprudência de 2018, não poderia ser julgado pelo Supremo, porque os atos do 8 de janeiro aconteceram quando ele não era mais presidente. Então, no entendimento anterior, o julgamento ele teria que ser na primeira turma. E outra coisa, mesmo que fosse na primeira turma, o julgamento teria que ser no plenário, aliás, mesmo que fosse no Supremo, o julgamento deveria ser no plenário. Por quê? Por conta das divergências. Quem supera divergências não é turma, é plenário. Só que esse é o entendimento que mudou em 2023. Então, o que os ministros questionaram no voto do Fux? O Fux fez um balizador de voto nas preliminares baseado numa jurisprudência anterior. E isso foi visto pelos ministros do Supremo, como uma traição às decisões do próprio Supremo. E isso deixou o Fux numa saia justa muito grande. E quem acompanhou ontem o julgamento, especialmente, viu que o Fux estava absolutamente isolado, dentro da turma e dentro da corte. E talvez mais um elemento para provar isso é que o final do julgamento ontem foi acompanhado pela presença do presidente do Supremo, do Luiz Roberto Barroso, e do Gilmar Mendes, que não tinham que estar ali e apareceram para tentar encorpar a decisão da corte. Ontem também surgiu uma fala do Valdemar da Costa Neto, que foi interpretada de forma muito negativa pelos ministros do Supremo. Foi a fala em que o Valdemar disse que o Fux poderia ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. E aí teve muita gente fazendo, obviamente, uma ligação de que o voto do Fux poderia estar enquadrado numa ideia de sair do Supremo e ir para a política. Movimento que já foi feito no Brasil várias vezes e que não seria nenhuma novidade. Então, repito, Flávio, para os ministros do Supremo, a divergência em relação ao mérito técnico da prova era aceitável, mas falar de uma jurisprudência que já estava pacificada no Supremo, não. Então, isso caiu mal entre os ministros da corte. O voto da Carmen Lúcia ontem de 2 horas e o voto do Zanin tiveram várias indiretas ao Fux. Muitas indiretas em relação aos comportamentos da corte enquanto instituição. E a situação do Fux ontem foi uma situação, como a gente disse aqui, que beirou constrangimento. Eu não estou entrando no mérito do julgamento, gente. Eu estou falando para vocês os bastidores do que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal. Ontem ainda, alguns líderes do Centrão criticaram a decisão do Supremo, criticaram a condenação do Bolsonaro, mas tem uma fala de um desses líderes do Centrão que foi digamos que ela ultrapassou os canteiros políticos, né? Ela acabou circulando de uma forma geral. E foi uma frase que diz assim, foi muito ontem do que o João Rodrigues disse aqui pra gente, Flávio. O Bolsonaro, a direita está sendo perseguida por provas que ela mesma produziu. Então tá na hora da gente tirar a direita desse fundo de poço, trazer a direita para o marco da civilidade
e criar aqui entre os 7 governadores de direita uma candidatura única para enfrentar a esquerda no ano que vem. Quer dizer, se o cenário de disputa é a eleição, a gente tem que largar para trás o judiciário e trabalhar pela eleição. Cacique Grande, ontem, do União Brasil, trouxe essa fala. Vamos nos dedicar a aparar as nossas diferenças entre direita, fazer uma candidatura única para enfrentar a esquerda com chance de vitória no ano que vem, porque o judiciário já foi. No judiciário não dá mais para apostar. Outra coisa, agora existe a questão dos embargos infringentes e dos embargos de declaração. Não deve caber embargo infringente, que é aquele embargo em que você busca mudar o mérito da decisão. Por quê? Um outro entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal do ano de 2023 diz que para ter embargo infringente precisa ter 2 votos divergentes. Só tivemos um. Então, o que poderia caber eram os embargos de declaração, que você não combate o mérito, mas você combate o processo. Isso pode amarrar o final do julgamento, Flávio, porque o julgamento não encerrou, ele encerra ontem com a proferência ali das decisões e das sentenças, mas existe a fase recursal. E essa fase recursal vai manter o Bolsonaro e os demais réus fora da cadeia por algum tempo. Os analistas, aqueles mais técnicos, gente, que vivem a rotina do Supremo, dizem que esses embargos podem durar até 6 meses. Se eles podem ser arrastados por mais 6 meses, a prisão do Bolsonaro poderia acontecer apenas em 2026, em pleno processo eleitoral, né? Lembrando que se isso acontece em 2026, em pleno processo eleitoral, a gente pode ter uma situação parecida com o que tivemos lá em 2018, quando o Lula foi candidato de dentro da cadeia. Uma situação que poderia se repetir. Sim. E uma outra situação que pode se repetir é que o Lula foi salvo porque o processo dele foi devolvido do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância. E vai ser nisso que a defesa do Bolsonaro vai trabalhar a partir de agora. Tentar devolver ou tentar usar a mesma moeda que foi usada com o Lula para tirar o processo do Supremo e levar para a primeira instância, usando o voto das preliminares do Luiz Fux. Agora, professor, você falou que a direita tem que, de acordo com a declaração de ontem lá do presidente União, né? Teria que parar as arestas e trabalhar em cima de um nome. Você vê essa possibilidade nesse momento? Porque são vários nomes que surgem como presidenciáveis. São 7 governadores, né, da direita hoje que andam se reunindo e criaram um grupo de WhatsApp. Muito legal isso, gente. Esses bastidores são ótimos. 7 governadores criaram um grupo de WhatsApp. E o nome do grupo é Quem Será? É sério. É sério. E nesse grupo estão os 7 governadores que estão ao final do segundo mandato, que podem ser candidatos a presidente da República, não precisam passar por uma reeleição, e o Tarcísio, 6 e o Tarcísio. Sim. Porque o Tarcísio ainda pode ser candidato à reeleição em São Paulo. E desse grupo eles têm 3 favoritos, que é o próprio Tarcísio, o Ronaldo Caiado ou o Ratinho Júnior. São os 3 favoritos. O Zema é visto como um bom vice, um nome para um bom vice. Sim. Mas ainda há muita gente que aposta que não teria capilaridade ou até mesmo o mecanismo de presença política, de força política, de status políticos que tem os outros 3. E eles, Flávio, disseram muito tranquilamente que eles vão se balizar pelas pesquisas. Quem as pesquisas mostrar mais competitivo deve ser o apoiado. E muda um pouquinho o que o próprio Caiado dizia. O Caiado, há um mês atrás, dizia o seguinte: a gente vai sair todo mundo no primeiro turno, no segundo turno a gente se junta. Mas depois do julgamento do Bolsonaro, esse ativo de tentar unir a direita já no primeiro turno, ele voltou mais fortalecido e vão trabalhar por essa composição. É difícil, são muitos partidos, são muitos interesses, tem as questões estaduais que influenciam muito, mas muita gente acha que para vencer o Lula no próximo ano tem que estar todo mundo muito unido, muito seguro, muito ciente. Não dá para desprezar o PT, a gente já aprendeu isso, né? Bobo é quem despreza o PT. O PT é um partido profissional. Eu falava isso ontem com o Ivan. O PT é um partido profissional. E eu não estou falando de profissional no campo do bem. É profissional porque sabe jogar com todas as estratégias, inclusive as equivocadas, inclusive as estratégias feias. Ano eleitoral, com máquina na mão, o PT vai vir gigante de novo. Então, para vencer o PT, tem que existir uma união da direita. Se essa união não vier, se rachar a direita, corre esse risco muito grande dessas cicatrizes que surgem numa eleição podarem ou diminuírem a chance da direita voltar ao poder em 2027.